Ananda. Meu nome é Camila e se assim como eu, você adora fazer perguntas e entender o porquê de tudo, esse é o seu lugar. Aqui, a gente vai explorar o mundo através das lentes da pesquisa, dos dados, dos fatos, mas com um papo leve e com insights que só uma boa conversa pode trazer. Oi, pessoal, meu nome é Ananda e minha missão aqui é deixar tudo mais claro. E claro, com um pouco de humor nessa nossa jornada investigativa. No final das contas, a pesquisa está em tudo, da ciência à cultura pop, e é isso que vai fazer nosso podcast ser tão especial. Aqui você vai sair sabendo algo novo e, quem sabe, até com boa risada no meio do caminho, não é mesmo? Já parou para pensar na importância dos documentos como fonte de informação? Muita gente não sabe, mas a gente está rodeado de dados já feitos e só esperando para serem analisados, só que escondido em documentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre um tipo de metodologia de pesquisa muito usado nos campos sociais, usado até na educação e na saúde. Hoje a gente vai saber o que é um estudo documental e como ele é feito. E eu estou muito animada, sabe por quê? Porque hoje não vamos falar sozinhas. Temos duas convidadas super especiais, duas estudantes que estão mergulhadas nesse mundo de pesquisa. E muitos dos seus trabalhos estão sendo baseados no estudo documental. Inclusive, vamos dar as boas-vindas a Marisol e a Rosana. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Fiquem à vontade para mais um episódio do Na Base da Pesquisa. E vamos começar. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rosana e atualmente estou cursando medicina no Centro Universitário Dom Pedro Áfia, onde eu venho desenvolvendo minha pesquisa com base em documentos. E eu estou muito animada para compartilhar tudo que eu aprendi lá com vocês aqui. Oi, pessoal, meu nome é Marisol, também sou estudante de medicina no primeiro semestre da Dom Pedro Áfia e estou utilizando o estudo documental em minhas pesquisas. Estou muito animada para compartilhar com vocês um pouco desse processo, de tudo que eu tenho vivido e de tudo que eu tenho aprendido durante esse processo. Que legal, gente! Mas acho que antes da gente falar sobre a estrutura, eu acho que é muito importante a gente saber o básico, principalmente para quem está do outro lado da telinha e que não está familiarizado. O que é um estudo documental? Bom, um estudo documental é um tipo de pesquisa que se analisa os documentos já existentes. Esses documentos variam desde fotos, vídeos ou até mesmo posts em redes sociais, dependendo do objetivo da pesquisa. A ideia é usar esses documentos como fonte de análise de informação, no caso, para responder uma pergunta da pesquisa. Na medicina, ele é muito usado para revisar padrões de atendimento, políticas de saúde ou até mesmo dados históricos. E uma das grandes vantagens é que a gente não precisa coletar dados diretamente, como, por exemplo, questionários, entrevistas. A informação ela já está disponível ali, então o trabalho do pesquisador vai ser coletar essa informação. Então isso pode gerar muitos insights, porque infelizmente muitas vezes a gente não consegue ter acesso a pessoas que participaram de eventos antigos ou então de protocolos, diretrizes antigas mesmo ao longo do tempo. A gente não consegue mais ter acesso a essas coisas. Então por isso que é importante a gente ter esse estudo documental para poder tirar novas conclusões de informações já contidas nesses estudos. Então, o trabalho do pesquisador é basicamente coletar todas as informações e analisar de uma forma sistemática. Que massa! Então, é realmente um estudo que dá para sair da caixinha, e explorar coisas que vão além do presente momento. Porque, como Marisol já falou, nem sempre a gente consegue ter acesso direto às pessoas que realizaram algo no passado. Agora, indo ao ponto central da nossa conversa, que é o estudo documental, quais são as etapas principais para o desenvolvimento desse tipo de pesquisa? A estrutura do estudo documental, ele segue a mesma lógica de outros tipos de metodologia, mas, claro, tem suas particularidades. Então, no estudo documental, o primeiro passo vai ser definir qual é a pergunta do estudo. Ou seja, o pesquisador, ao iniciar o projeto dele, ele precisa ter claro o que é que ele quer saber, o que é que ele quer investigar. Então, um exemplo pode ser como evoluíram as diretrizes de um tratamento de uma determinada doença ao longo do tempo. E com isso, depois de definirmos a pergunta, vem a parte da conclusão, da seleção dos documentos, no caso. Nessa etapa, o pesquisador precisa identificar qual documento ele é realmente relevante para o estudo. Isso pode incluir desde relatórios médicos, guias de clínicos de associação, artigos de revistas científicas e até mesmo documentos legais. E estamos aqui como um exemplo de medicina, claro, não é à toa.
claro, o estudo documental ele se estende também por muitas outras áreas, como história, ciências sociais e até mesmo filosofia ou sociologia. Então, assim, né, não é só simplesmente pegar qualquer documento por aí. A escolha em si do próprio documento é super importante, não é mesmo? Sim, exato. Depois de selecionar o documento, vem a fase da análise. E é nesse momento que nós temos dois tipos principais de análise, a quantitativa e a qualitativa. Exatamente. Assim como Rosana falou, a terceira etapa é a análise de documentos. Então é aqui que o pesquisador ele vai organizar todo aquele material que ele coletou e ele vai analisar. Então, na área da saúde, por exemplo, pode analisar protocolos de atendimento que evoluíram ao longo do tempo e analisar quais fatores que influenciaram essa mudança. E como o Rosana falou, a gente tem uma análise qualitativa que está mais a ver com a questão do tema, e a gente tem a quantitativa, que aí vai depender do que é que o pesquisador está procurando naquele estudo. Sim, então a análise qualitativa tem mais a ver com interpretar o conteúdo, né? Você pode falar mais um pouco sobre a análise qualitativa e quantitativa? Eu acho que assim como eu, o pessoal de casa tem um pouco de curiosidade de saber mais como funciona. Ah, claro. Esse é um detalhe muito legal de entender. Pesquisas são um mundo, né? Mas, bom, falando de uma forma mais clara, a análise qualitativa, ela busca ir mais a fundo, ela quer entender por que aquilo acontece. Já a quantitativa é mais uma forma de fato, quantificar alguma coisa, algum dado. Por exemplo, pode ser quantificar quantas vezes um termo aparece no estudo. Incrível! Então vocês gostam dessas duas possibilidades? Nossa, sim, uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive, é que você muitas vezes pode combinar esses dois métodos. Primeiro, você quantifica alguma coisa e depois interpreta o que esses números significam. Exatamente isso. Essa junção é muito útil, principalmente quando a gente quer entender um padrão numérico, mas a gente também quer entender o contexto por trás dele. Que legal! Então a estrutura é basicamente essa mesmo? Não. Por fim, vem a interpretação e a conclusão. O pesquisador ele vai usar os resultados da análise para responder às perguntas inicial. Em um estudo documental, é fundamental interpretar os documentos, levando em consideração o contexto em que os documentos eles foram produzidos. Na medicina, isso é super importante, já que muitas vezes os documentos eles refletem as práticas e o conhecimento da época em que foram escritos. Gente, é muita coisa, né? São muitas áreas. E se fôssemos realmente parar para falar sobre todas elas, a gente ia ficar aqui por muitos dias. Mas acho que deu, assim, para a gente ter uma noção sobre como o estudo documental ele é muito importante e cheio de aplicações, né? Demais, eu fiquei ainda mais fascinada depois dessa conversa. Mas um pouquinho de experiência prática é bom, né? Então, assim, vocês teriam algum exemplo prático para mostrar para a gente sobre o tipo de estudo documental? Eu acho que a gente pode contar sobre aquele caso da saúde ocular, né? Ah, esse é muito bom. Sei muito bem que você escolheu esse. Esse artigo, ele tem um valor muito sentimental pra gente. Foi o primeiro artigo que a nossa professora nos apresentou lá na faculdade sobre o estudo documental. Então, foi o primeiro contato da gente com essa metodologia. E ele está disponível no Cielo. Qualquer pessoa pode acessar, está de forma gratuita lá. E o título dele é A Saúde Ocular e o Programa de Saúde na Escola. Você pode começar falando? O estudo da saúde ocular e o programa de saúde na escola analisou como a saúde ocular das crianças brasileiras tem sido tratada dentro do programa de saúde na escola, o PSE. Esse programa ele foi criado em 2007 para promover ações de saúde dentro do ambiente escolar e analisando os pontos críticos quando falamos sobre desenvolvimento infantil e o desempenho acadêmico. Então, o que o Estudo fez foi analisar os documentos e relatórios do programa, avaliando como as ações de saúde foram implementadas e quais foram os resultados dela ao longo dos anos. Então, isso inclui campanhas de triagem visual, consultas oftalmológicas e até mesmo fornecimento de óculos para aqueles estudantes que têm problema de visão. Então, assim, o estudo ele se baseou em dados oficiais e documentos do próprio programa, foi isso? Exatamente. A pesquisa utilizou relatórios do Ministério da Saúde, diretrizes do PSE, desse Programa de Saúde Escolar, e estudos relacionados para entender como essas ações estão sendo aplicadas na prática. E o que esse estudo revelou? Quais os principais resultados que vocês destacariam nele? Bom, um ponto central do estudo foi que, embora o programa Saúde na Escola ele tenha um grande
potencial para as ações voltadas para a saúde ocular, eles nem sempre são realizados de maneira uniforme em todo o país. Muitas escolas, especialmente as áreas que são mais afastadas e com menos recursos, eles não conseguem realizar todas as etapas, como a triagem visual e o encaminhamento adequado das crianças. Sim, e além disso, foi observado que em locais com falta de estrutura ou então com carência de profissionais especializados na oftalmologia, isso acaba dificultando essa continuidade do cuidado. Então, as crianças, muitas vezes, que são diagnosticadas com problemas de visão, elas não conseguem ter acesso a exame oftalmológico ou, se necessário, ao óculos. Então, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento cognitivo delas. Com certeza. Então, a desigualdade da implementação do programa, né? Especialmente áreas vulneráveis, é isso? Infelizmente, sim. O estudo mostra que, apesar de esforços, apesar de algumas conquistas nessas áreas, infelizmente, ainda tem muito desafio a ser enfrentado pela frente para que as crianças possam, de fato, ter o cuidado que elas realmente necessitam. Falando sobre a relevância desse estudo, por que vocês acham que ele é tão importante para a saúde pública e para a educação? Bom, a saúde ocular ela é fundamental para o aprendizado. Uma criança que não enxerga bem, ela vai ter dificuldade de acompanhar as aulas, ler e participar das atividades escolares. Esse estudo ele reforça a importância de investir mais nessas ações de saúde. Dentro das escolas, principalmente onde os serviços de saúde são mais limitados. E mais do que isso, o estudo aponta a necessidade de políticas públicas mais robustas, mais complexas, mais consistentes. Então, a gente precisa garantir que todas as nossas crianças, independente de onde moram, elas consigam ter acesso a esses exames oftalmológicos e, se necessário, também acesso ao óculos. Então, isso vai impactar diretamente de uma forma positiva no desenvolvimento delas nas escolas. É verdade. Então, a gente viu que a saúde ocular é muito importante, ela é muito essencial para uma melhora na qualidade de vida e futuro dessas crianças. Meninas, foi incrível ter vocês aqui. Aprendemos muito sobre a estrutura do estudo documental, sobre como ele é feito e esse exemplo maravilhoso que vocês trouxeram para a gente. Obrigada por compartilhar a experiência de vocês e dicas conosco e com os nossos ouvintes. Nós agradecemos pelo convite, foi ótimo aqui falar sobre esse tema, que é tão importante também para a nossa formação e para a nossa prática médica. Sim, com certeza. Muito obrigada, gente, pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Espero que nossos ouvintes que estão aí do outro lado da telinha também tenham gostado da nossa conversa, gostado do assunto e, quem sabe, que possam utilizar o estudo documental em suas futuras pesquisas. Eu que agradeço pela presença ilustre dessas duas estudantes que são altamente aprofundadas no assunto do estudo documental. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Na Base da Pesquisa. Esperamos que vocês tenham realmente gostado do nosso bate-papo de hoje e que tenham aprendido algo novo sobre o estudo documental. A gente adora trazer à tona esses assuntos e mostrar como a pesquisa faz parte do nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio com muitas dicas, curiosidades e discussões interessantes sobre esse mundo enorme da pesquisa. Até lá e continue sempre pesquisando, hein? Tchau, tchau!